Quando o assunto é a volta de Jesus, o que vem à sua cabeça? Que sentimentos vêm no seu coração quando o tema é o advento de Cristo? É comum muitas pessoas ficarem preocupadas, até mesmo com relação à sua salvação ou ao seu bem-estar, quando o tema é a volta de Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós vemos os sinais da volta de Jesus. Fomes, guerras, terremotos, ameaças de guerras, epidemias, pandemias. Será que essas coisas podem acalmar alguém? Se você tem alguma preocupação com relação à volta de Jesus, se você tem alguma insegurança quanto à sua própria salvação, então você está no lugar certo. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 14, verso 1 até o verso 3. Nós lemos assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos fechar os olhos e começamos a fazer uma oração. Santo e poderoso Deus, nesse dia especial para os jovens da Igreja Adventista da Raposa, nós estamos terminando esse programa, meditando naquilo que tem sido o tema do nosso próprio nome, é o advento de Jesus. E nós não podemos de forma alguma estarmos envolvidos na pregação do Evangelho. Não podemos de forma alguma estar dando estudos bíblicos ou fazendo apelo para que pessoas tomem decisões ao teu lado, se nós mesmos não temos certeza quanto à nossa salvação. Senhor Deus, nos ajude a entender essa que é a maior de todas as promessas, que é feita por aquele que não pode falhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, queridos, falou que ele foi preparar um lugar. O verso 2 fala que na casa de meu pai há muitas moradas, em outras palavras, na casa do meu pai há muitos lugares. Por que você acha que Jesus se preocupou em dizer que na casa do seu pai havia muitos lugares? Sabe por quê? Porque uma das frases mais certas dessa vida é: não há lugar para você aqui. Você se lembra da primeira vez em que escutou essa frase? Quando, quem sabe, estava querendo jogar futebol com os garotos da sua rua, e depois que os times estavam formados, eles falaram: não temos mais lugar para você aqui, fique para a próxima. Você se lembra quando ouviu essa frase da sua ex-namorada, que veio terminar o namoro e disse: eu lamento porque não há mais lugar para você no meu coração? Você que é um pai de família, já ouviu essa frase quando foi procurar emprego e encontrou uma placa: não há vagas? Jesus compreendia muito bem o significado dessas palavras. Ainda quando estava dentro da barriga da sua mãe, ele ouviu o estaleiro dizer: não há vagas para vocês no hotel. Quando cresceu e pregou na sinagoga da sua terra natal, as pessoas o levaram para fora com o fim de apedrejarem. O que estavam querendo dizer era: não temos lugar para aqueles que se autoproclamam profetas aqui. Quando Jesus expulsou os demônios para os porcos em Decápolis, os homens da cidade de Gadara pediram para que ele se retirasse não somente daquela cidade, mas daquela região. O que estavam dizendo era: não temos lugar para aqueles que fazem milagres aqui. Quando Jesus foi julgado erroneamente pelos líderes religiosos de sua época e condenado, o que eles estavam querendo dizer era: não temos lugar para Messias aqui. E no fim de tudo, quando ele estava crucificado, desnudo, no Monte da Caveira,
O que o mundo inteiro estava querendo dizer era: não temos lugar para você aqui. E sabe, ainda hoje, Jesus procura fazer morada. Não nas estalagens, nas hospedarias, e também não nas sinagogas e nas igrejas, mas ele procura fazer morada em nosso coração. Apocalipse 3 diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E sabe o que Jesus mais escuta? Não há lugar para você aqui em meu coração. Sou jovem demais, estou ocupado demais. E as desculpas vão vindo. As objeções vão sendo apresentadas. Mas sabe, ocasionalmente, alguém abre a porta do coração para Jesus e diz assim: Jesus, aqui o Senhor pode fazer morada. E um dia você fez isso, quando tomou a decisão de se entregar a Jesus por meio do batismo. E você disse: Senhor, pode fazer morada aqui. E olha, essa aqui é a maior de todas as promessas. Essa aqui é a maior o maior de todos os eventos. Não é garantido para os ricos e poderosos. Essa aqui é a maior de todas as promessas, também não é garantida para os pobres e miseráveis. Essa aqui é a maior de todas as promessas. Ela é garantida, ela é dirigida para aqueles que abriram a porta do seu coração para Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: e agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu pergunto: você está em Cristo Jesus? Você tem dedicado tempo para orar? Olha, oração não é dever do cristão. Oração é um privilégio do cristão. Tem dedicado tempo para conversar com Jesus? Tem separado tempo para estudar a palavra de Deus? Aqui em nosso lar nós estamos fazendo o que nós chamamos de quadrimestre bíblico, que é ler a Bíblia inteira em 4 meses. Minha esposa completou a leitura da Bíblia inteira em 100 e poucos dias, e eu comecei há poucos dias. Como é bom estudar a palavra de Deus. Você está em Cristo Jesus? Está ligado a Ele? Olha, se você tem procurado fazer isso, e eu acredito que se você está aqui, é isso que você tem procurado fazer, estar em Cristo, então você não precisa ter medo. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E Ele disse que foi preparar um lugar para nós. Apocalipse capítulo 21 fala como será esse lugar. Esse que para mim é o capítulo mais emocionante da Bíblia, porque aqui eu vejo a promessa de Deus, eu vejo o sonho de Deus sendo cumprido. Ontem eu pude ver um rapaz declamar todo esse capítulo de cor, e olha, se a gente pensar no conteúdo desse capítulo, a gente se emociona. Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Alguma vez você já leu esse texto e perguntou: o que existe de errado com o mar? Qual o problema do mar? João falou que na nova terra não existe mar. Será que de fato existe alguma coisa de errado com o mar? Para entendermos bem essas palavras, nós precisamos entender o contexto no qual João escreveu essas palavras. No capítulo 1 nós lemos que João, quando escreveu essas palavras, quando recebeu as visões do livro do Apocalipse, e acredito que foram 4 ou 5 visões a respeito do Apocalipse que ele recebeu. Ele estava em Patmos, que era uma prisão de segurança máxima em seus dias. E sabe, eu fico imaginando o momento em que João recebeu
essa visão do lugar que Jesus preparou para você e para mim. E sabe, eu fico imaginando o João, já velho, cabelo grisalho, barba comprida, a pele enrugada e os músculos já flácidos. Eu fico imaginando o João sentado numa extremidade da ilha, sobre uma rocha, cheia de mexilhões. E eu fico imaginando aquela água salgada batendo na rocha, fazendo aquela espuma. E eu fico imaginando o João com o olhar perdido para o horizonte, tentando avistar a terra, que está além da sua visão. E eu fico imaginando que João deve ter lembrado da sua família. Eu acho que João deve ter lembrado das igrejas que ele ajudou a fundar. Eu acho que João teve tempo, muito tempo, para pensar nas coisas que ele gostava de fazer quando estava lá, na terra, firme. Acho que João teve muito tempo para sentir saudades, mas ele não podia estar com as pessoas que ele amava, não podia estar nos lugares em que ele gostava de estar, não podia estar fazendo as coisas que ele gostava de fazer. Por quê? Porque havia uma barreira entre João e tudo isso que ele gostava. E essa barreira era o mar. E de uma maneira poética, João está querendo dizer aqui que no céu não haverão barreiras. Quando ele diz que o mar já não existe, ele está dizendo no céu, no lugar que Jesus tem preparado, na nova morada, no lugar que ele tem preparado para nós, não haverão barreiras entre nós e as pessoas que nós amamos. Não haverão barreiras entre nós e as coisas que gostamos de fazer, que nos trazem a verdadeira alegria. Existe alguma barreira na sua vida? Quase todos os dias eu lembro do meu pai, que faleceu. Não posso ver. Sabe? No céu eu vou poder estar com ele. Porque no céu não haverão barreiras. Nenhuma barreira. João diz que a cidade desce do céu como noiva ataviada para o seu esposo. O dia que a mulher fica mais linda na sua vida é nesse dia, no dia do seu casamento. E João, no seu pobre vocabulário, ele tenta explicar como vai ser a cidade que Jesus tem preparado para nós. E ele diz que vai ser como a noiva. Ele usa a coisa que ele tem de mais linda em sua época. Uma noiva preparada para o seu esposo. João ele usa essa expressão como e semelhante 72 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 1 ele repete essa expressão 5 vezes para tentar transcrever a aparência física de Jesus. Nem mesmo a aparência de Jesus ele consegue dizer como vai ser. De fato, ele fala semelhante é como. De fato, como o apóstolo Paulo disse, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e aquilo que não penetrou no pensamento humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Algo não somente inimaginável, mas algo também indescritível. E ele diz, o que vai acontecer quando nós entrarmos nessa cidade? E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Olha, a lista que João fez aqui é uma lista finita de coisas que não haverão no lugar que Deus tem preparado para você e para mim. Mas lá não haverão uma série de outras coisas. Lá não haverão cadeiras de rodas. Lá não haverão prisões. Lá não haverá hospitais. Lá não haverá câncer. Lá as mães não terão que levar os seus filhos para o cemitério antes de levá-los para a pré-escola. Antes de dizer o que vai ter nessa cidade, nessa morada, ele primeiro disse o que não vai ter lá. Sabe por quê? Porque o céu será um lugar maravilhoso, não somente por causa das coisas que lá existem, mas primeiro por causa das coisas que lá não existem. E agora, eu quero terminar lendo 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Esse verso eu tenho que ler junto com você, porque esse verso
ele é inacreditável. Se eu simplesmente citasse esse verso para você, talvez você nem poderia acreditar nele. Por isso você precisa ler. Porque o que nós vamos ler aqui é algo absurdo, inimaginável, algo que, se somente for falado por alguém, não dá para acreditar. De fato, você tem que ver para crer. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E agora vem a parte impactante. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só. Já pensou? Cada pessoa receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos pensar nisso daqui. Não os melhores, não os mais bonitos, não os mais famosos, não os mais ricos, mas todos, aqueles que viveram completamente ignorados na terra, serão lembrados no céu. Os que nunca foram aplaudidos aqui, serão aplaudidos pelos anjos. Nesse dia, aqueles que nunca receberam a bênção do seu Pai terrestre, receberão a bênção do Pai celestial. Nesse dia, o humilde será enaltecido e o esquecido será lembrado. Aqueles que nunca receberam parabéns pelo trabalho que fizeram pela causa de Deus aqui nessa terra, serão aplaudidos por anjos que estarão de pé. Já imaginou isso daí? Deus recebendo você dessa forma, nessa cidade? Cada um. Não será um evento coletivo, mas individual, cada um. Cada pessoa, individualmente, receberão de Deus o seu louvor. Deus não pedirá para que um anjo faça isso. Não pedirá para que um arcanjo ou um serafim faça isso, mas Ele irá fazer isso. Cada um receberá de Deus o seu louvor. E isso não é algo estranho, porque você sabe que o grande conflito, ele baseia-se exatamente nisso. Louvor, adoração. O inimigo quer ser adorado e Deus, ele não permite isso. Somente Deus pode ser adorado. A minha glória, diz ele, eu não dou a outrem. Mas nesse dia, Deus, que por toda a eternidade, em todos os tempos, em todos os lugares, aquele que foi sempre e sempre será o único objeto de louvor, nesse dia ele renderá louvor. Cada um receberá de Deus o seu louvor. Já imaginou você entrando nos portais dessa cidade e você cruza os seus olhares com Jesus? E quando isso acontece, ele levanta as suas mãos perfuradas e começa a bater palmas para você. Cada um receberá de Deus o seu louvor. Talvez você fique pensando, é difícil imaginar que Deus possa bater palmas para mim pelas coisas que eu faço, mas olha, acredite, Deus está torcendo por você. Ele está desejando o seu sucesso. Assim como um instrutor de autoescola torce quando seu aluno vai fazer uma baliza. Assim como uma professora torce para que seu aluno passe no vestibular. Assim como uma mãe fica alegre quando o seu filho começa a dar os primeiros passos. Assim como uma esposa que vê o seu marido sendo promovido. Sabe, Deus está torcendo por você da mesma forma. Ele está torcendo por você. E alguém disse que na matemática de Deus, as coisas funcionam assim. Mais Deus são sempre a maioria. E se você colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza de que essa promessa vai se cumprir na sua vida também. Em 1989,
um terremoto estremeceu toda a Armênia. Durou 4 minutos, mas tempo suficiente para ceifar 30.000 vidas. E depois que o terremoto passou, um pai, impulsionado pela promessa que fez ao seu filho, de que estaria sempre com ele, acontecesse o que acontecesse, saiu do lugar onde estava e se dirigiu até a escola onde o seu filho estava estudando naquele momento. E ele ficou assustado quando começou a dirigir-se para o local, porque a sua nação havia sido devastada por aquele terremoto. E ele ficou mais chocado ainda quando chegou na escolinha do filho e viu que o prédio estava nivelado ao chão. Ele começou a procurar o local onde ficava a salinha do filho. E sabe o que aconteceu? Quando ele achou, ele começou a remover os pequenos destroços que ele tinha forças para tirar dali. E os pais que estavam ali começaram a dizer: é tarde demais, nossos filhos já morreram. Mas 6 horas se passaram e aquele pai ainda estava ali. 12 horas se passaram e aquele pai estava ali sem beber água, sem comer nada, incansavelmente. 24 horas ininterruptas de trabalho, lá estava aquele pai. E os bombeiros falaram: pode deixar que nós vamos fazer esse trabalho. Mas aquele pai havia prometido algo para o seu filho. Filho, aconteça o que acontecer, o papai estará sempre com você. 30 horas de trabalho, e a polícia também já estava preocupada. Os calçados daquele pai já estavam rasgando. Ele já não tinha tanta força para tirar os escombros do lugar. E foi aí que, ao fim de 32 horas de trabalhos ininterruptos, ele tirou uma coluna de um local e começou a gritar desesperadamente o nome do seu filho Arman. E foi aí que ele ouviu a aguda da voz do seu filhinho. Disse: papai, papai, eu estou aqui. Papai, eu não estou sozinho. Eu estou com alguns amigos. E sabe o que eu disse para os meus amigos, papai? Eu disse que um dia o Senhor olhou nos meus olhos, segurou no meu braço, ficou da minha altura e disse: Arman, aconteça o que acontecer, o papai estará sempre com você. Eu disse para eles: papai, se meu pai estiver vivo, ele vai vir me buscar. E quando ele me encontrar, vocês também estarão salvos. Essas palavras soaram como a mais preciosa de todas as pérolas. Filho, aconteça o que acontecer, o papai estará sempre com você. Foi essa promessa que Jesus fez em João capítulo 14. Sabe que os sinais da volta de Jesus, eles podem de alguma maneira não somente afetar o mundo, mas afetar você também. Talvez o amor esteja esfriando não somente dentro da casa dos seus vizinhos, mas esteja esfriando também dentro do seu lar. Talvez os sinais da volta de Jesus estão trazendo catástrofes, não somente na geologia, na terra, mas também estão causando terremotos dentro do seu lar, dentro da sua estabilidade financeira. Talvez os sinais da volta de Jesus estão dentro também da sua vida. Mas sabe, você precisa ter a certeza: aconteça o que acontecer, o papai do céu estará sempre com você. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, por isso, meu jovem, por isso, minha jovem, guarde a sua coroa, para que ninguém a tome. Quando o desânimo bater, quando a dúvida surgir, quando a tentação for forte demais, quando você for vítima dos ataques do inimigo, leia Apocalipse capítulo 3, verso 11, e permita que Jesus sussurre aos seus ouvidos as palavras: venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos orar? Santo poderoso Deus, nós estamos, meu Deus,
realizando todos esses trabalhos com o objetivo de anunciar o teu grande amor, com o objetivo de anunciar a breve volta que acontecerá do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse momento, Senhor Deus, pedimos para que o Senhor venha nos ajudar a entender que é somente, Senhor Deus, dirigida essa promessa de um novo céu e uma nova terra para aqueles que estão em Cristo. Senhor Deus, nos ajude a buscarmos a satisfação daquilo que satisfaz ao Senhor. E nos ajude, Senhor Deus, a odiar aquilo que o Senhor odeia. Peço para que o Senhor venha abençoar a juventude da Igreja da Raposa. Nós estamos separados, não por um mar, como esteve o apóstolo João, mas por muita terra. Mas um dia, não somente nós, mas aqueles queridos que já se foram, aqueles que são mais distantes ainda, Senhor Deus, todos nós estaremos reunidos num só lugar. E nesse dia, Senhor Deus, nós vamos ficar juntos para nunca mais nos separar. Abençoe a liderança dessa igreja, para que eles, de fato, Senhor Deus, preguem o Evangelho não em palavras, mas no poder do Teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor Deus, cada líder, cada membro de Gaja também, a fim de que eles não percam o foco, a fim de que não desanimem, a fim de que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus e a terra. Acompanhe-nos agora e obrigado pela certeza da salvação e da aceitação em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até breve.